Olá, estudante, tudo bom com você? Hoje nós temos uma novidade. O portal de notícias G1 publicou hoje, no dia 12 de abril de 2022, uma reportagem muito interessante sobre a redação do Enem, sobre alguns exemplares bem-sucedidos que obtiveram, então, nota 1000 nessa redação do Enem, na última edição, no Enem de 2021. Vamos a essa reportagem agora. Raio-X de redações nota 1000 do Enem 2021. Professores analisam estrutura de textos que atingiram pontuação máxima. Introdução apresentando o tema, repertório cultural bem integrado ao parágrafo, uso de elementos coesivos. Veja os ingredientes-chave usados por 8 alunos que tiraram 1000 na dissertação. Por Luísa Tenente, no G1, dia 12 de abril de 2022. Como escrever uma redação nota 1000 no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem? Na última edição, dos mais de 2 milhões de candidatos, somente 22 conseguiram atingir a pontuação máxima. O que eles fizeram de extraordinário? Por que esses textos chamaram a atenção dos corretores? A pedido do G1, duas professoras de língua portuguesa analisaram 8 dessas dissertações e traçaram um raio-x. Destacaram 9 estratégias seguidas pelos alunos que colaboraram para o sucesso deles. Veja a seguir e tente se inspirar para a prova de 2022. A primeira estratégia é a seguinte: introdução no capricho, apresentando o problema logo de cara. O tema da redação do Enem 2021, na aplicação regular, foi Invisibilidade e Registro Civil, Garantia de Acesso à Cidadania no Brasil. Veja só a introdução nota 1000 de Giovana Dias, de 19 anos, e preste atenção aos trechos destacados. Em sua obra, Os Retirantes, o artista expressionista Cândido Portinari faz uma denúncia à condição de desigualdade compartilhada por milhões de brasileiros, os quais, vulneráveis socioeconomicamente, são invisibilizados enquanto cidadãos. A crítica de Portinari continua válida nos dias atuais, mesmo décadas após a pintura ter sido feita, como se pode notar a partir do alto índice de brasileiros que não possuem registro civil de nascimento, fator que os invisibiliza. Com base nesse viés, é fundamental discutir a principal razão para a posse do documento, promover a cidadania, bem como o principal entrave que impede que tantas pessoas não se registrem. Giovanna mencionou a obra Os Retirantes para apresentar a situação problema, brasileiros que não têm registro civil e que se tornam, por isso, invisíveis. Não é obrigatório colocar algum repertório sociocultural logo na introdução, mas é um ganho e tanto, porque o leitor consegue perceber mais facilmente qual tema será abordado, explica Marina Rocha, professora de redação do colégio e curso AZ. No fim do primeiro parágrafo, a aluna também adianta o que será desenvolvido no restante do texto. Abre aspas. A principal razão para a posse do documento promover a cidadania, fecha aspas, e, abre aspas, o principal entrave que impede que tantas pessoas não se registrem, fecha aspas. Antecipar o que vai vir nos parágrafos seguintes representa um bom projeto de argumentação, acrescenta Bruna Moscardo, professora de redação do curso Ângulo. A segunda estratégia, repertório cultural bem integrado ao texto. A seguir, confira 2 trechos de redações nota 1000 com repertórios culturais, citações a livros, pinturas, filmes, filósofos, etc. Fernanda Quaresma. Em Vidas Secas, obra literária do modernista Graciliano Ramos, Fabiano e sua família vivem uma situação degradante marcada pela miséria. Na trama, os filhos do protagonista não recebem nomes, sendo chamados apenas como o mais velho e o mais novo, recurso usado pelo autor para evidenciar a desumanização do indivíduo. Ao sair da ficção, sem desconsiderar o contexto histórico da obra, nota-se que a problemática apresentada ainda percorre a atualidade, a não garantia de cidadania pela invisibilidade da falta de registro civil. Agora, o parágrafo de introdução de Sara Rosa. O clássico da literatura infantil inglesa Oliver Twist aborda as vivências daqueles marginalizados durante a era vitoriana e a forma como eram considerados invisíveis por não pertencerem à lógica social. Essa percepção sobre uma parcela considerável da população dialoga analogamente com a realidade atual de inúmeros brasileiros que não possuem acesso aos seus direitos civis por não apresentarem os registros primários necessários à inserção como cidadãos no próprio país.
A professora Bruna Moscardo destaca que Fernanda e Sara não se preocuparam em apenas citar Oliver Twist e Vidas Secas. As alunas também estabeleceram uma relação com o número de brasileiros sem acesso a direitos civis. Fazer conexões entre o repertório cultural e o tema da redação ajuda a ganhar pontos na competência número 2, que é compreender a proposta e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolvê-la, afirma. A terceira estratégia é o uso de elementos coesivos. A professora Marina Rocha observa que as 8 redações nota 1000 analisadas usam elementos coesivos ao longo de todo o texto, como ademais, além disso, portanto, com efeito, consequentemente e desse modo. Veja exemplos. Giovana Gamba Dias escreveu: com efeito, nota-se que a importância da certidão de nascimento para a garantia da cidadania se relaciona à sua capacidade de proporcionar um sentimento de pertencimento. Já Sara Fernandes Paulista Rosa escreveu: há, portanto, a urgência de findar essa problemática notória na estrutura do Brasil. Maite Maria escreveu: outro sim, é válido destacar a ausência de engajamento social como fator que corrobora a invisibilidade intrínseca à falta de documentação. Lembrando que outro sim significa além disso. E uma outra palavra que foi dita agora por Maite Maria é corrobora. Corrobora é que ajuda para que algo aconteça. E algo intrínseco significa que algo faz parte daquilo que está sendo analisado. A quarta estratégia, propostas de intervenção completas. Todos os textos nota 1000 analisados apresentam propostas de intervenção completas. Veja um exemplo a seguir da aluna Evelyn Lima. Fica evidente, portanto, a necessidade de garantir o acesso à cidadania para todos no Brasil. Destarte o governo federal, responsável por administrar o povo e os interesses públicos, com o apoio do Ministério da Cidadania, a partir de medidas governamentais destinadas à pasta, deve disponibilizar benefícios financeiros sociais para cidadãos que não tenham como pagar a retirada de um registro civil. Essa ação será realizada com o intuito de custear a posse desse documento importante para que também a sociedade não naturalize a intolerância que a permeia. Dessa maneira, com a conjuntura de tais ações, os brasileiros verão o direito garantido pela Constituição como uma realidade. Perceba que esse parágrafo é o último parágrafo, o parágrafo da conclusão. Perceba também que esse parágrafo não teve somente uma frase. Teve 1, 2, 3, 4 frases. Nesse parágrafo, nós tivemos uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Tudo isso dentro desse parágrafo de conclusão. Ela cumpre os 5 ingredientes obrigatórios ao propor uma solução. Um agente, que é o governo federal, com o apoio do Ministério da Cidadania. Uma ação, que é disponibilizar benefícios financeiros. Um detalhamento, para cidadãos que não tenham como pagar a retirada de um registro civil. Um meio de execução, que são as medidas governamentais destinadas à pasta. E uma finalidade, o intuito de custear a posse desse documento importante para que também a sociedade não naturalize a intolerância que a permeia. A quinta estratégia, título, só se for criativo. Sara Rosa foi a única na amostra analisada que escolheu intitular seu texto, Ser é ser percebido. É uma frase do filósofo George Berkeley. Ser é ser percebido. Colocar título na redação até é permitido, mas não obrigatório. É uma questão de estratégia, porque você vai ocupar uma linha inteira com isso e talvez perder espaço para fazer uma boa proposta de intervenção, por exemplo, afirma Marina Rocha. Vale a pena quando é um título legal, como o da Sara, que fugiu do óbvio e ainda citou um repertório cultural ali. A sexta estratégia é linguagem formal, sem gírias ou abreviações. Muitos alunos, em anos anteriores, estavam abreviando palavras na redação por causa do uso do celular, ou escrevendo de maneira muito coloquial, com marcas de oralidade, afirma Marina Rocha. Você não precisa usar a mesóclise, que é a colocação pronominal como em Pegaloe, mas deve seguir um padrão formal no Enem. Veja um trecho que evidencia o uso da norma padrão, um trecho de Daiane Souza. Diante desse cenário, percebe-se que a invisibilidade acerca da questão do registro civil é motivada pela falta de uma política pública eficaz que regularize essa problemática.
Isso ocorre principalmente porque, como já mencionado nos estudos da antropóloga Lilia Schwartz, há a prática de uma política de eufemismos no Brasil, ou seja, determinados problemas tendem a ser suavizados e não recebem a visibilidade necessária. A sétima estratégia é textos impessoais, sem relatos subjetivos. Vamos supor que o candidato, ao ler a proposta de redação do Enem 2021, tenha se lembrado especificamente do avô paterno que não foi registrado em cartório. É indicado citar o exemplo no texto? Jamais. A dissertação deve ser impessoal. O corretor não deve saber da personalidade do aluno, de onde ele fala, de qual seja a sua história. Não é para falar da própria vida, explica Rocha. O que cabe é montar uma argumentação com leis, fatos históricos, livros, séries, filmes ou conteúdos que defendam uma ideia de maneira não subjetiva. A candidata nota 1000, Yasmin Ferreira, até pode ter se lembrado de algum problema de formação educacional em sua trajetória, mas escreveu da seguinte forma: além disso, é válido ressaltar que a lacuna no sistema de educação potencializa essa conjuntura. Isso acontece porque desde o século XX, com a implementação de um formato tradicionalista de ensino pelo ex-presidente Vargas, cristalizou-se um modelo educacional que negligencia o aprendizado de temas transversais, a exemplo de concepções básicas da cidadania. A oitava estratégia é o uso inteligente da coletânea de textos. Sempre na proposta de redação do Enem, a prova traz uma coletânea de textos, tirinhas, mapas, trechos de teses, letras de música, para situar o aluno no tema. É preciso usar esse material com cautela. O INEP atribui nota 0 para quem copiar uma sequência de 3 ou mais palavras iguais às dos textos motivadores ou das questões, alterar apenas o singular ou o plural ou o tempo verbal dos excertos, ou reproduzir as mesmas frases, omitindo apenas algumas palavras ou invertendo trechos. Mas calma, não é preciso ignorar esses textos, com medo do zero. A professora Moscardo destaca um trecho da redação de Maite Maria, no qual a aluna consegue mencionar uma informação da coletânea de maneira correta. Coletânea, texto 2. A Lei nº 9.534 de 1997 tornou o registro de nascimento gratuito no Brasil. Só que o problema persiste, mostrando que essa exclusão é complexa e não se explica apenas pela dificuldade financeira em pagar pelo registro, por exemplo. E aqui temos um mapa da invisibilidade no Brasil. Estimativa do número de pessoas sem registro de nascimento. No norte, são 320 mil pessoas. No centro-oeste, 243 mil. No nordeste, 828 mil. No sudeste, 1,15 milhão. E no sul, 399 mil pessoas. São dados de 2015 do IBGE. Vamos à referência na redação de Maitê. Nesse sentido, ainda que a gratuidade do registro de nascimento seja assegurada pela Lei de número 9.534 da Carta Magna, os problemas associados à documentação civil ultrapassam a esfera financeira. Haja vista que a demanda por registros civis é incompatível com a disponibilidade de vagas ofertadas pelos órgãos responsáveis, o que torna o processo lento e burocrático. Ela não reduziu a referência só a uma paráfrase. Ela trouxe o documento jurídico para dar fundamento para a sua ideia, diz Moscardo. E número 9, a estratégia é: as 8 redações nota 1000 analisadas pelo G1 foram escritas com caligrafia clara. Veja 2 exemplos. Nós temos um trecho da redação nota 1000 de Emanuele, conforme você pode ver, e um trecho de Evelyn, que tirou nota 1000 na redação do Enem também. Veja, é uma letra visível, legível. Não adianta seguir todas as outras dicas, arrasar na introdução, elaborar uma proposta de intervenção impecável, mas não ser compreendido pelos corretores do Enem. Portanto, a sua letra deve ser legível. E começando o parágrafo com o distanciamento adequado na margem, certo? Então, o nosso vídeo fica por aqui. Espero que você tenha gostado dessa análise dessas 8 redações e nos vemos num próximo vídeo. Um abraço e até lá!